Então esse é o texto básico, texto base, Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas, ou a 7ª, Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, e o que está em negrito é o que nós vamos conversar hoje: mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa, a professora Nelma já abordou domingo passado, e hoje vamos estar falando sobre a violência, né? As mãos que derramam sangue inocente, a questão da perversidade e da maldade da mente, do coração, e as atitudes as atitudes pecaminosas. E a gente percebe que essa lista é uma lista que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque são pecados sérios, e que atrapalha o nosso relacionamento com o próximo. Esse ano nós estamos trabalhando o tema da unidade, e nós percebemos que todos esses 6 pecados iniciais, os primeiros 6, se forem cometidos, atrapalha o relacionamento com o próximo, e portanto atrapalha a unidade. Então ele fala que o 7º ele abomina, ele mais do que detesta, ele abomina o Senhor, que é justamente aquele que provoca discórdia entre irmãos, aquele que provoca confusão, dissensão, separações, divisões, não é? E tudo o que está acima tem relação com o 7º. Então, ele nos dá um guia para a gente conseguir preservar a comunhão, preservar de maneira saudável os relacionamentos, preservar a unidade, a começar na nossa casa, na nossa família, no trabalho, todos os nossos relacionamentos, e é claro, na igreja também. Então, o contexto bíblico é esse. Nós estamos trazendo sabedoria divina para vocês hoje, pérolas de sabedoria. O livro de Provérbios, ele ensina essa sabedoria prática para a vida diária. E nesse trecho, Deus revela o que Ele odeia, mostrando o seu caráter santo e justo, né? E essa lista inclui não só pecados externos, ações, mas pecados internos. Os pensamentos, os sentimentos contaminados pelo mal, que é a origem, que é a causa dos pecados externos. Então essa é a ideia central. Deus condena não apenas o que fazemos, mas também Deus rejeita o que pensamos, desejamos e planejamos de maneira maliciosa, de maneira perversa, de maneira maligna, de maneira pecaminosa. Então, eu já falei isso, os 3 tópicos principais. A gente vai começar pelo coração, porque vocês já entenderam, né? Começa pelo coração a contaminação e, a partir daí, vai para as mãos, vai para os pés, vai para as ações, né? Como consequência, as ações. Então, coração que maquina pensamentos viciosos, mãos que derramam sangue inocente, e depois a gente termina falando sobre os pés que se apressam a correr para o mal. Coração que maquina pensamentos viciosos, né? Enganoso é o coração, disse Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta
de acordo com as suas obras. Então, irmãos, quando se fala coração aqui, o hebreu, o semita, entende coração como o centro, a sede dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos, dos desejos. A gente sabe hoje, pela ciência moderna, que o coração não tem nada a ver com isso. Coração é uma bomba muscular que bombeia o sangue para todo o corpo, né? Recebe o sangue venoso, passa pelos pulmões, o sangue venoso passa pelos pulmões, é oxigenado, volta para o coração e do coração bombeia para todos os órgãos e ali o sangue arterial cheio de oxigênio, então nos nutre. Essa é a função do coração. Não há nenhuma função cognitiva do coração, do ponto de vista hoje da ciência moderna, de pensamento, de sentimento, de desejo. Mas eles não tinham conhecimento nem anatômico, nem fisiológico naquela época. E como é um órgão central, como é um órgão vital, não é? Sem coração, com uma ferida no coração, a pessoa morre, sangra e morre, porque não há sangue no corpo, oxigenado. Então, como era um órgão central, um órgão vital, então se entendeu à época que esses pensamentos, desejos, sentimentos, vontades, escolhas, partiam todas do coração. Já o grego, já com um entendimento maior sobre a questão do cérebro, da mente, não é? Nessa antropologia tricotômica, corpo, alma, espírito, ou corpo, mente, espírito, e o maior teólogo sistemático de todos os tempos tem esse entendimento, foi influenciado por essa filosofia grega. Já no Novo Testamento, o entendimento é que não é o coração, mas a mente. Tanto é que esse teólogo chamado Paulo fala em Coríntios sobre nós temos a mente de Cristo. Certo, irmãos? Só para a gente fazer essa diferenciação, coração e mente. Coração, Antigo Testamento, mente, Novo Testamento, mas estamos falando dessa sede do nosso interior que produz todos os pensamentos e sentimentos. E hoje a gente entende, né, e já o Novo Testamento já entendia assim, o cérebro, a mente, né, e hoje com a neurofisiologia, com a neurociência, a gente entende que o córtex cerebral tem essa função dos pensamentos. Tanto é que pessoas que têm lesões específicas em determinadas áreas do cérebro, vai afetar a vontade, vai afetar a decisão, vai afetar o pensamento. Então, isso já é comprovado cientificamente, né? Existe um exame chamado ressonância por emissão de pósitrons, que é o estudo neurofisiológico do cérebro e que mostra que tem o cérebro tem essa responsabilidade, o sistema nervoso central tem essa função de produzir pensamentos. Então, após o pecado original, na geração de Noé, o pensamento humano era continuamente mal. Não é? Isso não sou eu que estou falando, não. Está lá em Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Então, para a gente perceber em que grau chegou essa contaminação do coração ou da mente humana. E aqui a gente está falando de não um homem, 2 homens, 3 homens, a gente está falando de uma população da humanidade que estava contaminada, seus pensamentos, suas vontades estavam contaminados pelo pecado, e a gente sabe qual é a consequência disso.
Deus está dizendo isso para quem? Para um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, chamado Noé. E ele decidiu então refazer essa humanidade. Foi um momento em que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É forte isso, irmãos. É forte isso. E a humanidade foi realmente, a não ser Noé e a sua família, mas todos tiveram oportunidade de entrar naquela arca, receberam aquele evangelho, aquela boa nova de salvação. Ó, a porta está aberta, mas ela vai fechar. Entrem na arca. E não é isso que a igreja está fazendo hoje? Nós não estamos pregando Jesus, que é a porta. A porta está aberta. Aproveitem. Entrem enquanto há tempo. Porque da mesma forma hoje há uma contaminação na mente da humanidade, no coração da humanidade, que só Jesus, só Deus pode transformar, pode tratar, pode restaurar. Então, a que ponto essa contaminação pelo pecado original? O primeiro homem e a primeira mulher pecaram e houve essa queda, e com essa queda, somente a experiência, o encontro com Cristo, com o sangue de Jesus, com um novo nascimento, para transformar os nossos pensamentos, não é? E a gente precisa dessa mudança diária, dessa transformação diária. Não é porque fomos batizados que já está tudo resolvido. É o que os pais da igreja chamam de santificação. Essa transformação precisa ser diária. E Jesus falou sobre isso. Da boca de Jesus saíram essas palavras: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. A boca é apenas o sintoma, a consequência. A origem está lá no coração ou na mente, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E aqui Jesus também dá uma lista, assim como lá em Provérbios, uma lista de pecados: homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, e também em Provérbios fala sobre falsos testemunhos e calúnias. Então, é esse o caminho, irmãos, do pecado. E a gente tem que entender a origem para a gente combater. Não é? É assim que se faz também na ciência. Você entende a origem do vírus, da bactéria, para você combater ela através da vacina, através do medicamento. Assim é o pecado. Ele nasce no interior, no coração, na mente. E Deus, Ele julga não apenas intenções, Deus julga não apenas atitudes, mas Deus julga também intenções. Então a gente tem que trabalhar preventivamente. É melhor, vocês já ouviram essa frase? É melhor prevenir do que? É melhor prevenir do que? Do que tratar, do que remediar, do que dar remédio. Porque o remédio tem efeito colateral, o remédio tem custo, e o remédio vai tentar resolver aquilo que já foi estragado, aquilo que já tem dano, já tem lesão. Então é melhor prevenir, é melhor evitar o quê? O problema, é melhor evitar a doença. Então o pecado tem consequência, o pecado produz doença, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta das pessoas, o pecado produz desunião. Então nós precisamos começar a prevenir no coração e na mente. E pensamentos alimentados se tornam decisões. Quem já ouviu essa frase? Você não pode impedir que uma ave voe sobre a sua
cabeça, mas você pode impedir que essa ave faça ninho. Quem já ouviu essa frase? Essa frase é do grande reformador protestante Martinho Lutero. Então, pensamentos maus vêm à nossa cabeça. Talvez hoje de manhã venha um pensamento mau. Você estava cansado, com sono, e veio um pensamento mau. Eu não vou na escola da EBD hoje, né, Marcos? Mas aí o Marcos pensou bem, orou e falou assim: eu vou vencer esse cansaço. E hoje o Marcos está aqui, para a glória de Deus. Estou dando o exemplo do Marcos. Marcos é meu amigo, posso citar o nome dele. Mas pode ter acontecido com qualquer um de vocês. Eu vou confessar para vocês, às vezes acontece comigo. Mas quando eu estou cansado, irmãos, aí que eu falo assim: eu vou hoje. É que nem atividade física. Quando você está cansado para fazer uma atividade física, para fazer seu pilates, sua caminhada, aí você fala assim: não, tem que ir. Estou cansado, mas tem que ir. E o que acontece, né, Patrícia, é que quando a gente chega lá, a gente é renovado. É mistério de Deus. Porque você venceu o quê? O pensamento ruim. Pensamentos alimentados se tornam decisões. Você não deixou que aquilo enraizasse e se tornasse ação. Esse é o segredo. Agora, se você ficar: eu estou cansado mesmo, todo mundo é trabalhador, tem descanso no domingo, eu vou acordar cedo para ir na EBD, eu não vou nada. Esse negócio de EBD, rapaz, eu vou dormir até 11 horas da manhã. Aí você vai alimentando aquele pensamento negativo e você vai ficar onde? Vai ficar no quarto, dormindo, perder a aula que o Espírito Santo quer falar com você, que aquele comedor de arroz e feijão que está lá na frente tem para falar para você por parte do Espírito Santo. Então, a gente não pode, irmãos, alimentar. A igreja precisa evitar isso, fantasias pecaminosas, planejamentos pecaminosos, que vão levar ao quê? Ao ciúme, à inveja, à vingança, à impureza, intenções escondidas que ninguém vê. Por isso que o compromisso é com quem? É com a gente mesmo. Não é verdade? Vocês dois são um casal. Às vezes um não sabe o que o outro está pensando. Então o compromisso tem que ser com quem? Conosco. Intenções escondidas. Ninguém vê o seu pensamento. Então é uma responsabilidade pessoal que a gente precisa combater todas o que Paulo chama de obras da carne: ciúme, inveja, vingança, impurezas, etc, etc, etc. O que tenho alimentado em minha mente quando ninguém está vendo? Para a gente refletir sobre essa pergunta. O que tenho alimentado em minha mente quando ninguém está vendo? A gravidade dos pensamentos diante de Deus. Mas eu digo, Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, a gente tem que combater o adultério já na mente. Não existe adultério que a pessoa não pense. A infidelidade conjugal que a pessoa não pense. Ela primeiro pensou. Do pensamento veio o planejamento. E do pensamento e planejamento vem a decisão e atitude de ser infiel. Então, irmãos, aqui Jesus, ele sobe, ele levanta o patamar da fidelidade, da santidade. Entendendo que a lei de Moisés, ela é importante. A lei de Moisés, ela é santa. A lei de Moisés vem revelar o pecado. Mas a lei de Cristo, ela traz uma responsabilidade, um compromisso maior. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás
os teus inimigos e orarás pelo aqueles, ou amarás aqueles que vos perseguem e vai interceder, vai orar pelos vossos inimigos. Então Jesus, ele traz na lei dele, na lei do amor de Jesus, assim um nível de exigência, de entrega, de compromisso mais elevado do que o legalismo mosaico. E a gente está falando, por exemplo, de adultério. Qual é o grande exemplo disso na Bíblia? De um grande homem de Deus que caiu nesse pecado. Pode falar alto, irmã. Davi. Obrigado. E Davi era o quê? Era Davi era um rei. Mas antes de ser rei, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Mas antes de ser pastor de ovelhas, era o quê? Era o que você e eu somos. Ele era um adorador. Não é isso? Qualquer um de nós pode cair no pecado. E essa humildade nos traz o quê? Vigilância. Porque quem acha que não cai, quem acha que é invulnerável ao pecado, quem acha que é um intocável de Jesus, quem acha que é o último pacote, o último biscoitinho do pacote de Jesus, quem acha que é o filhinho predileto de Jesus, que jamais vai cair no pecado, esse tem uma chance maior, um risco maior de cair. Por isso que o apóstolo Paulo fala: aquele que já está de pé, aquele que anda de pé, aquele que caminha de pé, ou seja, aquele que está espiritualmente de pé, ele tem que fazer o quê? É esse. Ele não está falando para o caído, ele está falando para aquele que está de pé. Maestro Jefferson. Está falando para aquele que está de pé. É esse que tem que o quê? Cuidar para não cair. Cuide para que não caia. Amém, irmãos? E esse mesmo apóstolo Paulo falou o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, com a maneira desse mundo pensar, mas qual é a solução? Mas, olha aí a solução, é a mensagem de hoje, é a aula de hoje. Mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente. Olha aí a mente, olha aí o coração. Para que, olha a consequência disso. Se a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, não nos conformar com esse mundo, mas deixar o Espírito Santo pela palavra e a oração transformar a nossa mente. O que vai acontecer? Para que, Romanos 12:1, experimenteis qual seja a boa, é mais do que boa, agradável, é mais do que boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É pela graça de Deus, irmão, é pela ação do Espírito Santo, é pela ação da palavra de Deus e da oração, que usam palavra e oração como instrumentos, esse agente que é o Espírito Santo, para transformar cada dia a nossa mente. E o lindo do Evangelho, que já começa a manifestação da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus, já no Antigo Testamento, é que esse mesmo Davi que pecou, que traiu, e foi pecados sérios, graves, ele não só traiu, como ele fez como o rei tinha essa autoridade, de colocar o marido da mulher que ele traiu, na frente de batalha, para ser morto. É sério isso. E aí você fala assim, ele era um adorador, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele o quê? Deus abandonou ele, não foi isso? Não. Salmo 51,
É um dos salmos mais lindos que tem, que é um salmo de confissão. E ele fala o quê? Cria em mim, ó Deus. Ele fala o quê no Salmo 51? Que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, arrependido, contrito. Não desprezarás, ó Deus. E aí nesse salmo ele confessa o seu pecado. Então o verdadeiro adorador, ele pode pensar errado, ele pode agir errado, mas ele, como verdadeiro adorador, ele se arrepende. E aí essas palavras saem da boca desse Davi que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O adorador verdadeiro deseja agradar ao Senhor com seus pensamentos. Quando a gente fala adorar ao Senhor em espírito e verdade, né? Ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, é isso aí. Que a palavra e que a meditação do meu coração sejam agradáveis ao meu Senhor. 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso, que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo dia a gente tem que exorcizar os demônios da nossa mente, os maus pensamentos, os maus sentimentos, os maus desejos, as más escolhas, e submeter nosso pensamento à vontade de Deus, ao pensamento de Cristo, à obediência a Cristo. Por isso que Paulo cunhou essa expressão, mente de Cristo. Em Coríntios, 1 Coríntios fala, nós temos a mente de Cristo. Deus considera pensamentos como realidade espiritual, por isso que a batalha espiritual, ela começa na mente, esse é o maior campo de batalha, e o pecado na mente pode ter consequências. E esse autocontrole da mente, hoje esse é um tema importante, irmãos, na mídia, nas redes sociais, nos conteúdos. Quer dizer, você domingo se limpa, não é isso? Vem na EBD, emenda no culto. Então é uma sessão do descarrego da mente, não é isso? Uma limpeza geral espiritual da mente. Aí chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que você vê no Instagram? O que você vê no WhatsApp? O que você vê no Facebook? O que você vê no TikTok? O que você vê de vídeos, de textos, de filmes, de novelas, etc, etc, etc. Então, as mídias podem ser um instrumento de atrapalhar a sua vida espiritual. Não é isso? Você limpa e suja, limpa e suja, limpa e suja. Não, permaneça limpo. Essa é a mensagem para mim e para você. E tudo que eu falo para você, eu falo para mim. Permaneçamos limpos. Substituir vigilância constante, já falamos sobre isso. Substituir pensamentos maus pela palavra de Deus. E esse versículo aqui, irmãos, eu amo. Que versículo poderoso, que tem a ver com tudo que a gente está conversando hoje. Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe,
Então seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Isso é maravilhoso. São pérolas maravilhosas. É verdadeiro, é respeitável, é puro, é justo, é amável, tem boa fama ou má fama? Vai afamar ou vai difamar? Temos que prestar atenção nisso. É virtuoso, louva a Deus, então isso eu vou ocupar. Esse vídeo vai ocupar o meu pensamento, essa mensagem, esse texto, não é? Essa série, esse filme vai ocupar o meu pensamento. E essa é outra pergunta: minha mente hoje, nossa mente hoje, está sob o domínio de Deus ou do pecado? Tiago também fala sobre isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha aí a sequência: pensamento ou desejo, do desejo alimentado vai para a atitude, para o pecado, e a consequência do pecado é a morte. E a primeira morte é a morte dos relacionamentos com Deus, do relacionamento com o próximo, a morte espiritual. Essa é a primeira morte. Pensamentos alimentados se tornam ações. Olha essa frase: o que você tolera hoje, dominará você amanhã. Não é que você goste, você só tolera. O pecado não é nem para tolerar. O que você tolera hoje, dominará você amanhã. E a consequência disso são as mãos que derramam sangue inocente. Gênesis 4:9, não é, falando a questão do Caim e Abel. Caim assassinou o seu irmão Abel, e aí diz assim o Senhor: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Eu sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do irmão está clamando. O sangue do inocente, irmãos, clama. Se um inocente, seja ele cristão ou não, ele pode ser cristão, ele pode ser muçulmano, ele pode ser ateu. Se um ser humano morre de maneira injusta, se um inocente morre, se numa guerra uma mulher, uma criança morre, esse sangue está clamando na terra. Então, Deus está falando e trazendo a responsabilidade, o pecado, e confrontando Caim. Por isso que antes da violência vem o quê? A ira. Por isso que a ira é condenada. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, disse Jesus: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo, Jesus eleva o nível da exigência. Eu digo a vocês: qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, que ofender ao seu irmão, será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, a violência, ou até o assassinato, ele começa com o quê? Com a ira, com a ofensa. E a gente falou de rede social. O que não falta na rede social, as pessoas escondidas atrás das telas, elas ofenderem uns aos outros. Então, Jesus eleva o nível da exigência. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O apóstolo João, afinado com o pensamento de Jesus, diz isso: olha,
Quem odeia, é o mesmo texto que vimos antes de Mateus, quem odeia já é assassino. Então, pecado da violência também começa no coração e na mente. Ódio, agressividade, destruição emocional precisam ser evitados, né? Palavras que ferem, indiferença ao sofrimento, cultura de violência, inclusive violência digital, tudo isso a igreja precisa hoje evitar. Pergunta para refletir: tenho destruído pessoas com palavras? Tenho destruído pessoas com atitudes ou com a minha indiferença? E para concluir, irmãos, pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Então, os injustos correm para o mal. E se o justo também não vigiar, ele vai correr. Não é só cair no pecado, é correr para o pecado. Então, o mal passa a ser desejado e buscado. Isaías 59 fala sobre isso. Os seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Por quê? Os pés correm para o mal? Porque seus pensamentos são maus. Então, começamos a falar do coração contaminado. Depois falamos sobre mãos, que esse coração vai contaminar as mãos que derramam sangue inocente. E esse coração contaminado vai fazer o quê? Contaminar os pés. Pés que se apressam de maneira equivocada, ansiosa, precipitada, sem reflexão. Toda decisão nossa precisa de reflexão. Senão a gente vai precipitadamente correr para o erro, para o mal feito. Deus é sempre justo. Romanos 3,5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Deus se ira, mas Deus se ira para o bem. E até tem uma expressão que diz a ira santa, né? Tem a ira maligna, mas tem a ira santa. O que Jesus fez quando no templo existiam o quê? Vendedores, cambistas, vendilhões da fé. O que Jesus fez? Derrubou a mesa desses comerciantes e disse: vocês estão tornando a casa do meu pai casa de salteadores, mas essa é a casa do meu pai. Jesus ali se irou. Então, Deus também se ira, mas a ira de Deus é para a nossa santidade, é para a nossa correção. E sempre que Deus aplica a sua justiça, é com total imparcialidade, equidade, verdade e justiça. Ué. Volta aí para mim. Eu acho que eu perdi aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá então, próximo. A igreja precisa evitar hoje vícios. Então, evitar conteúdos viciantes, comportamentos viciantes. A igreja precisa evitar hoje essa busca ativa pelo erro. A igreja precisa evitar hoje o prazer do pecado. Porque o pecado, ele é prazeroso.
Essa conversa de hoje, irmão, ela é muito relevante, porque a gente é batizado, se torna nova criatura em Cristo, mas a gente continua carregando essa carne aqui, vulnerável ao pecado, que é prazeroso para essa carne. Então essa vigilância, ela precisa ser constante. É isso que a igreja precisa evitar hoje, vícios, essa busca pelo pecado, pelo erro, esse prazer no pecado. E a pergunta para refletir: tenho pressa? A gente falou pés que se apressam, né, para o erro, para errar, para o mal. E a pergunta é: tenho pressa para obedecer a Deus? E hoje talvez você teve que se apressar para conseguir chegar aqui na hora. Você se apressou, mas você se apressou por uma coisa boa. Eu tenho pressa para obedecer ou tenho pressa para pecar? E essa é a conclusão. O pecado começa no coração, cresce na mente, se manifesta nas ações, destrói relacionamentos. Né? O mesmo Davi que confessou o seu pecado, né? Que disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito obediente, um espírito vigilante, um espírito inabalável. Não é esse Davi? Adorador, rei, que pecou, que foi infiel, que foi assassino. Esse Davi também diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. Olha que interessante, vê se em minha conduta algo, ou no meu pensamento algo te ofende. Essa é uma oração que a gente tem que fazer diariamente. Uma oração silenciosa, pessoal, individual, de autoexame, que a gente tem que fazer diariamente. Vê se em minha conduta, vê se em meu pensamento, vê se em meus sentimentos, Senhor, algo te ofende. E se está te ofendendo, tira, remove, arranca o mal pela raiz, Senhor. E dirige-me, ó Senhor, dirige-me pelo caminho eterno, pelo caminho santo, pelo caminho da obediência, pelo caminho da verdade, pelo caminho da fidelidade, pelo caminho da santidade. E o mesmo Paulo também faz essa oração, faz esse apelo a esse autoexame. Davi fez, e Paulo faz também. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Essa é a solução, esse é o caminho, irmãos. Examine-se cada um a si mesmo. O pastor não tem que ser o avaliador do coração de ninguém. Aí não está escrito: examine o pastor, os irmãos. Examine o líder de ministério, os irmãos. Examine o líder de GC, os irmãos. Não, examine-se cada um a si mesmo. Não é o professor de EBD que tem que definir o que está passando no seu coração, que tem que examinar você. É responsabilidade pessoal, para mim e para você. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram espiritualmente, porque abandonaram o autoexame. Essa é uma disciplina espiritual, que é a solução para o tema de hoje: os pecados e pensamentos e ações pecaminosas. Como é que eu resolvo isso? Autoexame. E se eu não tiver essa disciplina espiritual que é o autoexame? Fraqueza
espiritual, doença espiritual e morte espiritual. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, olha aí a tricotomia, as três dimensões, que todo espírito, alma ou mente, alma e corpo de vocês, sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma santidade integral, uma santidade total e não parcial, que passa pelo Espírito. O Espírito santifica a mente, a alma. E esse Espírito que vai santificando a mente, a alma, santifica o corpo. Uma vida inteiramente de adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala isso, é nessa perspectiva, uma perspectiva de integralidade, de plenitude, de completude. Nós temos que nos submeter, corpo, mente e espírito, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Deus nos convida hoje ao arrependimento dos pensamentos ocultos. Deus nos convida hoje à vigilância da mente. Deus nos convida hoje ao compromisso com a pureza interior e com a pureza exterior. Para terminar, irmãos, mais 3 perguntas para refletir. Quais pensamentos ocultos e pecaminosos eu tenho alimentado? Para você pensar essa semana, é para eu pensar essa semana. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algo que te aborrece, que te entristece. Quais pensamentos? Segunda pergunta: minhas atitudes refletem um coração transformado? Ou tem alguma atitude minha que ainda não reflete? Minhas atitudes, todas elas, refletem um coração transformado? E a terceira e última pergunta: sou alguém que promove vida e paz? Ou tenho contribuído para a maldade, para o ódio e para a destruição? Então, se a gente deixa de lado o orgulho, olhos altivos, orgulho, se a gente deixa de lado todo pensamento maldoso, todo pensamento pecaminoso, a gente vai viver uma vida que promove vida e paz, vida abundante e paz, não só para nós, mas para os outros, e vamos poder viver na comunhão e na unidade. Sou alguém que promove vida e paz? E essa é a frase que fecha. Deus não quer apenas mudar o que você faz, Deus quer transformar quem você é. É uma mudança não apenas de comportamento, mas uma mudança de identidade. Eu sou filho amado, você é filha amada, é filho amado de Deus, e nós, nessa nova identidade, renascidos em Cristo Jesus, somos transformados pela nossa mente, cada dia, para experimentar a obediência, para experimentar atitudes obedientes, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a viver esse evangelho.